Fala galera, irmão Flu na área. Mais uma vez vindo aqui com a vitória do Flusão, Fluminense, aliás, Grêmio 1, Fluminense 2, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Fluminense vence o Grêmio, surpreendendo o total de muitas pessoas como eu também, que eu achei que o Fluminense empataria, né? Mas o Fluminense venceu o jogo, foi no Sul, venceu o jogo. Vamos comentar um pouquinho, bem rapidinho, fazer um bate-pronto bem rapidinho, né? Fluminense que entrou em campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Freitas, Ignácio, Thiago Silva poupado para esse jogo, René na lateral esquerda, no meio de campo Martinelli, Nonato, Lúcio Acosta, e na direita Soteldo, e na esquerda Serna, centroavante Everaldo. Quero falar um pouquinho de cada um, quero falar um pouquinho desse jogo também, prometo não demorar muito, não me alongar muito. O Fluminense vence o jogo, vence com autoridade o Grêmio. Realmente o Fluminense engatando uma vitória de 6, 7 jogos sem... agora perdi a conta. 6, 7 jogos sem perder, contando com isso. O Fluminense está bem demais no Campeonato Brasileiro. O Fluminense está em 5º colocado, né? O Fluminense ali já garantiu a pré-Libertadores na rodada passada contra o São Paulo, quando meteu 6-0 no São Paulo, e eu estava lá, né? E estarei contra o Bahia, falarei isso no final do vídeo, né? Então o Fluminense ele vence o jogo já com essa escalação. O Fluminense entrou em campo assim, jogando de igual para igual. A arbitragem também ela ajudou e influenciou o lado negativo também. Rafael Claus, como eu já falei várias vezes aqui, é um juiz que deixa o jogo correr toda hora, aquela coisa, né? Quer deixar o jogo correr, mas às vezes deixa a pancadaria comer o tempo todo. Mas o Fluminense bem demais, me surpreendeu a postura do Fluminense indo pra cima, marcando em cima. Logo cedo o Fluminense estava chegando, né, pra cima do Grêmio. E o Fluminense abre o placar, né? O jogo também ficou assim, meio que morrendo uma parte do jogo. Mas o Fluminense abriu o placar, fez 1-0 com... eu esqueci o nome dele, gente. Fiquei tão eufórico agora, o jogo acabou de acabar. O Fluminense abre 1-0 com o Soteldo, né? Cruzamento do Serna, o Thiago Volpe passa na bola, falha do Thiago Volpe, né? Por isso que a torcida do Grêmio tava vaiando ele bastante. Ele acaba passando da bola e o Soteldo faz bem, partidaça do Soteldo. O Soteldo realmente, hoje o Soteldo chegou. Hoje podemos falar que o Soteldo foi o cara do jogo. Ah, Luiz, por que você fala isso? Porque o Soteldo correu, marcou, driblou, foi pra cima. Cara, chegou um ponto que no segundo tempo, o Arthur, que é um cara que tem mais controle de bola, um cara que joga muito por sinal, jogou muito hoje por sinal, é o único cara lúcido que tem no meio de campo do Grêmio. Ele perdeu a cabeça e bateu no Soteldo, e o Rafael Claus deu amarelo, ele até aceitou de boa. Assim, o Soteldo jogou, gente, partidaça do Soteldo. O Soteldo abriu o placar, o Fluminense em cima tentando, né? Depois uma jogada em cima assim, o Grêmio chega também, o Fábio faz uma defesa, né? O Fábio também bem demais. E cara, eu vou falar individualmente de cada um, vou falar do Fábio. Pra mim, Fábio de sempre. Chega até a ser chato falar do Fábio às vezes, porque ele tá sempre salvando, tá sempre ajudando, tá sempre em cima. Cara, tem que falar do Fábio. Ajudou a gente contra o Flamengo, ajudou contra o Palmeiras, contra o São Paulo seguro. Hoje seguro mais uma vez. Não tem que falar do Fábio, né? E por mais que tem 45 anos, né? Mas parece que quanto mais velho ele vai ficando, melhor ele fica. Quanto mais velho ele vai ficando, melhor o goleiro ele fica, né? Um goleiro assim que, cara, chega a ser covardia a gente falar do Fábio, né? Samuel Xavier, partidaça, seguro, aparecendo, fazendo tabela, triangulação 1-2. Errou um espaço bobo ali que eu reparei, mas sem nada que tenha comprometido, e coisa normal do futebol. Ignácio, partida média do Ignácio, também não gostei muito, mas seguro na rebatida também, pra frente, tá tranquilo. Cara, e eu quero falar aqui do Freitas, cara, que partida desastrosa do Freitas, que partida horrorosa do Freitas. Partida que assim, cara, não tem explicação. Assim, ele tava tentando entregar o tempo todo, tava tentando entregar o tempo todo. Ele ia cortar pro lado, fazer lançamento errado, dava passe errado embaixo, tentava chutar, fazer sério, errava o tempo todo. Cara, assim, partida que me assustou muito. Muito mesmo. Então assim, estranhei muito. Eu espero que ele seja até poupado no jogo contra o Bahia no Maracanã, tá? Eu vou até falar sobre esse jogo mais pra frente. Porque assim, ele foi muito mal, muito mal. René, bem demais, desarmando o tempo todo, aparecendo pra fazer um 2 tabela. René tava bem demais no jogo, gostei muito da partida do René. Martinelli, muito bem também, nota 6 pro Martinelli, aparecendo, trocando passe, metendo a cara. Nonato, nota 5 disqueto, mas aparecendo pra fazer um 2, tanto é que na jogada do gol ele também aparece fazendo a triangulação. Lúcio Acosta, jogou muito, não jogou tão quanto o São Paulo, né? Porque também o time do Grêmio é mais forte, se preparou mais pro jogo, não estava tão sonolento quanto o do São Paulo, mas o time do Grêmio impôs uma dificuldade, né? O Lúcio Acosta errando alguns passes, mas sempre tentando, sempre aparecendo.
e jogou muito bem hoje também. No segundo gol, o Everaldo ele dá um passo para trás, vou falar do Everaldo pra frente, ele dá até um passo para trás, né? E ele ameaça chutar, dá um toquinho, Soteldo chapa, faz o segundo gol, então dou a nota 7, nota 8 para ele. Bem demais no campo, bem demais de verdade. Serna, cara, Serna é... Ayrton Serna. Ele correndo daquele jeito, né, pra frente, tropeçando na bola, daquele jeito, mas ele é muito rápido, eu gosto de Serna, porque ele se entrega muito de verdade. Claro que vendo o Serna jogar me dá falta de João Arias, mas é o que eu temos, eu gosto muito do Serna, um jogador... É um jogador de futebol, né, forte, alto, corre, cabeceia, e às vezes faz até um golzinho, né, mas tudo bem, partida nota 7 também pro Serna. E Soteldo, cara, o Soteldo que a gente pagou é esse aí. Apareceu, correu, cara, foi pra cima do 1 para 1. Os caras tinha um lateral dele, o direito. Mano, teve uma hora que ele foi pro drible, ele cortou pra um lado, cortou pro outro, cortou pra um lado, e ele ficou tonto, né? Ele foi pro fundo, deu aquele cruzamento que nunca sai nada, mas assim, apareceu bem, fez o primeiro gol, o segundo gol, fez o segundo gol, pediu desculpa a torcida, cara, o Soteldo fez partidaça do Soteldo. Assim, para aqueles que estavam criticando o Soteldo, como eu, como a torcida Fluminense do planeta, falando que ele era uma das piores contratações do Fluminense, ainda continua, né? Mas assim, eu espero que nesse final de ano ele venha deslanchar, porque no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Vasco, o Soteldo, ele vai ter que jogar, porque o Canóbio tá fora. O Canóbio é o titular absoluto, né? Mas ele tomou um cartão amarelo, o Canóbio, então ele tá fora. Então assim, o Soteldo, ele vai ter que jogar, e cara, eu acho que ele tá crescendo na hora certa. Assim, bota ele no jogo contra o Bahia, dá mais uma chance pra ele. O Canóbio tá fora, não tem muito o que fazer. O Canóbio vai ter que... Acabou pro Canóbio por enquanto, não sei o que ele vai fazer. Mas assim, tá bem demais, tá? E o Everaldo, cara, Everaldo não dá, Everaldo não dá. Sim, até na transmissão, pô, o galera tava comentando, até esqueci quem tava na transmissão, acho que foi o Eric Farias, que ele briga, que realmente ele briga, ele vai pra cima, mas cara, ele é muito atabalhoado. Tá? Ele não faz um pivô, ele não domina, ele perde toda hora pro zagueiro, a bola bate nele. Mas tem uma coisa que eu gosto do Everaldo, tá? Ele briga muito, briga demais, coisa que o Kennedy não faz. Ah, brigar, tá dizendo que ele não joga bola. É diferente uma coisa com a outra. Eu sei que as brigas que o Everaldo vai para tentar fazer o pivô, por mais que ele erre, mas tá ganhar de cabeça, tentar fazer alguma coisa, parar a jogada, o Kennedy não faz, mas com a bola no pé o Kennedy é muito melhor que ele. Dá pra ver a diferença gritante, que o Kennedy é melhor que ele, né? Então assim, o Fluminense ele soa até bem no meio do jogo. O segundo gol, cara, o Everaldo ele tá tão sem confiança, porque se é um centroavante ele ia chutar. Ele fez que ele tocou pra trás. Aí o Wilson Costa tocou pro Soteldo, o Soteldo fez o gol. Assim, realmente foi bonito, mas o centroavante tem que ter a forma de fazer o gol. Mas porque no primeiro tempo a bola veio na área, ele foi chutar, ele chutou a bola na lua. Então assim, ele tava bem sem confiança, você tá pegando no pé dele. Eu vejo muitas pessoas no Twitter xingando, hostilizando ele, mas assim, a gente vai ter que apoiar eles, cara. Não tem muito o que fazer, a gente vai ter que apoiar porque a gente tá aí breve na semifinal de Copa do Brasil. Ah, Luiz, você viria com o time reserva contra o Bahia? Cara, não sei. Porque o jogo contra o Bahia garantiria a gente na Libertadores direto. Só que tem a Copa do Brasil contra o Vasco. O Vasco também não vai poder poupar não, porque o Mirassol ganhou eles de 2-0 em São Januário. O Vasco tá numa 6 jogos, só venceu um, assim, tá numa decadência muito grande. A gente tem que aproveitar esse momento, tá? Que o Vasco tá num momento ruim. O Vasco vai ter que jogar com o time titular contra o Atlético Mineiro se quiser não ser rebaixado, porque o Vasco corre risco de ser rebaixado. Eu acho que os dois times vão entrar com o time titular. E seja o que Deus quiser, tá, gente? Seja o que Deus quiser, mas vai ser assim, uma coisa... Essa última rodada vai ser interessante. E o pós-jogo contra o Bahia, eu vou estar no Maracanã, já comprei meu ingresso. Vou estar lá fazendo o pós-jogo, tá, gente? A última vez que eu fui pro Maracanã foi incrível, nesse gol de 6-0, só 6-0. Mas assim, eu gostei muito, cara. Foi uma experiência muito, muito bacana, muito legal. Tá, galera? Desculpa o horário, boa noite. Fique com Deus, até a próxima, tá? Domingo eu vou estar no Fluminense Bahia, tá? Irmão Flu na área. Vamos pra cima e rumo à Liberta 2026. Pra cima, boa noite, até amanhã.